Agora a gente vai saber um pouco mais sobre o mercado do cacau. Como é que andam os preços? Eu sei que recentemente teve uma importante alta, né, principalmente balizado ali pelos Estados Unidos. Depois agora a gente vê um momento um pouco de queda. Como é que anda aí toda a flexibilização desse mercado? A gente vai entender um pouco mais com o produtor de cacau e também é fundador da Espírito Cacau, Paulo Gonçalves, que a gente recebe aqui no estúdio com a gente. Oi, Paulo, bom Bom dia. dia, é um prazer estar aqui. Bom, como é que está o mercado, né? Porque recentemente a gente viu e que foi notícia em todos os lugares dessa importante alta que ocorreu. E aí veio agora um cenário um pouquinho mais de baixa, né? O que ocorreu, Paulo? Olha, é uma indefinição na safra da Costa do Marfim, né? Primeiro começou uma seca, né, na safra da Costa do Marfim. O governo da Costa do Marfim proibiu a venda futura do cacau. Então, isso fez com que o mercado desse um aumento. Chegou em torno de US$ 3.400 a tonelada e dos 40, foi do alto dos últimos 40 anos. E agora, na Costa do Marfim, começou a chover. Essa chuva ela beneficia a safra principal, que começa agora em setembro, e com isso o mercado fica meio estável, aí começa a cair. Mas eles calculam que o preço do cacau, a base, ele vai se manter em torno de US$ 3.300 a tonelada. Ontem o mercado chegou em torno de 2.254, queda de US$ 54, mas ainda tem muito ainda para acontecer, porque ainda não tem definição como é que vai ser a safra da Costa do Marfim. Como a Costa do Marfim produz 40% do mercado mundial, então ela que baliza o preço em todo o mercado das bolsas de valores, tanto Nova York quanto as bolsas de Londres também. Entendi. E nesse sentido, como é que está o posicionamento do Brasil, né? Como é que você tem visto o nosso mercado? Olha, o mercado brasileiro de chocolate, ele está crescendo. Quando o mercado brasileiro de chocolate cresce, o mercado de cacau também cresce. Hoje o Brasil é um grande importador ainda de cacau. Ele não está autossuficiente na produção de cacau. Mas eu acredito que daqui a uns anos o Brasil volta a ser autossuficiente. O cacau, na verdade, como a gente sempre vem falando aqui, que ele está mudando de lugar, ele está saindo debaixo da Mata Atlântica, debaixo da Mata da Amazonas, e está indo para o Cerrado, e está indo para vários lugares, nos Chapadas, vários lugares, e isso vai aumentar bastante a produtividade, bastante a produção aqui no Brasil. É só um cacau a pleno sol, irrigado, com alta tecnologia, e eu acredito que em 2 a 3 anos o Brasil volta a ser autossuficiente. Então, é uma projeção bem otimista, né, da gente, porque os produtores já vêm trabalhando nesse sentido, Paulo, assim, não só os que estão mais na sua região, né, a região do Espírito Santo, mas em outras localidades, né, de ter essa autossuficiência nessa produção e trabalhar com tecnologias e inovação para que isso ocorra de fato? Exatamente, já tem bastante tempo. O cacau ele começa a produzir com 5 anos, né? E que a gente fala de que é produção sustentável, né? Que começa a dar retorno ao investimento. E já tem mais ou menos há 10 anos o cacau foi para o Cerrado baiano, o cacau foi para o Cerrado de Goiás, o cacau Cerrado de Tocantins, o cacau foi para a região de Chapada Diamantina, o cacau foi para o Nordeste. O cacau está aqui em São Paulo também, né? Você sabe que estão plantando bastante cacau, incentivando. E toda a região mais quente, hoje Sim. com a tecnologia, com irrigação, adubação, fertirrigação, o cacau está produzindo. Principalmente porque houve uma mudança muito grande dos clones, né? Tolerantes a sol, mais produtivos. Então, isso está fazendo que este cacau ele consiga produzir em outros lugares. E olha, e falando também, você tocou num ponto bastante interessante sempre do cacau sustentável, a sustentabilidade. E sempre no intuito de levar o cacau brasileiro, né? Porque ainda somos importadores, mas o próprio chocolate, né, brasileiro que vem, e a gente sempre bate nessa tecla de uma relevância assim sem igual e sendo muito exportado. Qual é esse caminho, né? O que você tem visto também desse mercado de exportação e esse movimento que várias empresas vêm fazendo? Olha, o cacau brasileiro ele foi conhecido na década de 80 para trás como um cacau de alta qualidade.
quando o Brasil era exportador de cacau. A partir que o Brasil passou a ser não exportador de cacau, a qualidade do cacau ele caiu muito, mas ele caiu bastante. Hoje ele está voltando a ter uma qualidade boa, uma boa colheita, madura, uma fermentação controlada, seco em estufa artificial, pneu solar, ventilação, uma torra mais branda. Então, isso consegue manter o terroir do cacau. Esse terroir do cacau que a gente consegue manter de cada região brasileira, o Brasil é bastante grande, então cada região tem um terroir, faz uma grande diferença no mundo. Ele é um cacau menos ácido, menos adstringente. Isso você consegue colocar mais massa de cacau no chocolate e ele é muito mais saboroso. Então, o mundo hoje está começando a conhecer, né, o chocolate brasileiro, o chocolate de alta qualidade. Isso faz com que abra as portas para exportação para o chocolate brasileiro. Um exemplo nós da Espírito Cacau, hoje estamos nos Estados Unidos, hoje estamos no Emirados Árabes e fomos considerados o chocolate de melhor sabor, melhor aroma e com baixa caloria. 120 calorias num chocolate de 30 gramas. Então, isso é muito importante por nossa tecnologia, nossos estudos, nosso trabalho que nós fizemos há anos. Hoje, estamos sendo reconhecidos. E com poucos ingredientes, né? Os ingredientes Exatamente. que, na verdade, são fundamentais para um bom chocolate, Exatamente. né, Paulo? Isso na verdade, a gente fala hoje em tudo, né? Menos é mais. Quanto menos ingrediente, melhor o produto. Em qualquer coisa que a gente faz, o menos é mais hoje, né? As pessoas estão dando muito valor muito consciente, né? Consciente isso, né? Sim. E outra coisa do cacau, além de ser o cacau ser gostoso, ser delicioso, ser nutritivo, benéfico para várias coisas, ele é um produto também que, se você analisar, ele preserva, né, no meio ambiente, né? Porque quando você planta o cacau, mesmo ao pleno sol, automaticamente vai nascendo aquelas sementes que estavam ali, de árvore, disso e tudo, que vai fazendo também uma nova floresta. Isso também ajuda também na recuperação do gás carbônico, oxigenação, né? Então, isso é uma cultura verde, né? Então, isso é muito importante para o meio ambiente. E isso também é algo que, quando vocês vão negociar ou explorar mais, né, no bom sentido, o nosso cacau lá fora de abertura de mercado, o chocolate ali, já o produto final, é algo que os próprios importadores fazem questão, isso vem acontecendo, né? É carbono neutro, tem a preservação, né? Isso faz parte ali da conversa, Paulo? Sim, você tem que ter toda essa certificação para poder comprovar ao consumidor e isso o consumidor conseguir entender lá na ponta que você está fazendo todo esse controle do ecossistema e também do controle do carbono neutro, né? Então, você está tirando o gás carbônico, transformando em oxigênio e tal. Então, as pessoas estão ficando mais conscientes. Então, eles começam a dar mais valor aos produtos que preservam mais a natureza. Certo. E quantos, por exemplo, vocês têm assim de oportunidades de crescimento ainda de expansão, né? Porque você até colocou Estados Unidos, Emirados Árabes. Quais outros mercados que a gente ainda pode alcançar e que você vê que tem tido essa demanda pelo chocolate brasileiro em especial? Olha, o chocolate, na verdade, que a gente chama hoje, né, de chocolate naturais, poucos ingredientes, ao teor de cacau, ele é uma coisa bastante nova para esse mercado, para esse momento. Mas antigamente a gente já se usava isso. Só que houve uma mudança muito grande. Então, assim, se você analisar esse mercado nos Estados Unidos, começou em 2015. Mas ele, com a cultura, com o conhecimento, a necessidade de saudabilidade, ele cresceu muito. Na Europa também está crescendo muito. E não tem chocolate suficiente com essa qualidade para atender todo o mercado. E acredito que em poucos anos isso não é mais tendência, que a gente chama de trend. Isso é a necessidade mesmo das pessoas que querem hoje viver melhor e querem um produto mais saudável. E quanto mais essa tendência que nós temos, mais vai ser a necessidade de você ter esse cacau saudável, com mais ingrediente, com mais antioxidante, com baixa caloria, com melhor sabor, melhor aroma, com terroir de cada região. Sim, aí você acha que também, assim, tem mais oportunidades também pela Europa, por exemplo, né? A gente sabe ali que tem uma grande indústria de chocolate também. Há mais oportunidades também para essas entradas para nichos específicos por lá, por exemplo, Paulo?
Sim, as grandes indústrias, elas também estão procurando esse mercado. A saudabilidade. A saudabilidade. Elas estão procurando esse mercado de saudabilidade. Agora, tem uma grande diferença. Pelo volume, ela não consegue ter uma classificação, uma qualidade de amêndoas de cacau fino. Para o volume de cacau que ela só consegue trabalhar com cacau tipo 1. Já o pequeno produtor, que consegue fazer toda a cadeia, no nosso caso, da fazenda ao chocolate, nós conseguimos trabalhar com um cacau fino, que é um cacau totalmente diferente, é um cacau de sabor e aroma. É um cacau que você tem a colheita madura, fermentação controlada, seco em estufa solar, torra branda. Então, e você mantém todo o terroir daquele cacau sem a distingência. E isso é a grande diferença que uma pequena indústria consegue com a grande, uma grande indústria. E aí que a gente consegue entrar no mercado, além do processo também, hoje, que a gente nós tivemos acesso também aos maquinários que as grandes indústrias têm. Então, essas concha rotativa, concha progressiva, moinho de pinos, tudo isso faz com que a gente consiga fazer um chocolate, como também as grandes indústrias, com o mesmo processo, com a mesma qualidade. Então, eles também têm essa busca, porém, devido à alta demanda ali, por atender diversos mercados, então, acaba que o pequeno, de alguma maneira, ou quem faz para um nicho de mercado, tem ali as suas vantagens de entrada para pessoas, né, um público bem específico também. O exemplo é o seguinte, como ele trabalha com cacau de commodities, ele não tem um cacau uniforme. Sim. Ele tem que fazer depois uma torra mais forte, ele tem que, para tirar os defeitos, ele tem que alcalinizar aquela massa de cacau para tirar a acidez, a AFF, e para poder deixar o cacau mais suave para poder ser mais consumido. Com isso, ele tira o sabor, o aroma. O que ele vai ter que usar? Aromatizante. Sim. Entendeu? Aí está os aromatizantes. Por isso que a maioria desses grandes chocolates que você vê aí, dessas grandes grandes indústrias, usa aromatizante. Já o pequeno que consegue fazer todo esse controle, ele não precisa de usar aromatizante. Certo. Porque vai ser o sabor, o aroma natural do chocolate, do terroir de cada região que ele produz. Então, essa sim é a grande diferença. Isso vai ter no mercado. Isso foi muito bom ter acontecido isso, porque agora as pessoas começam a conhecer realmente o verdadeiro chocolate. É mais ou menos o que aconteceu, Paulo, com o café, né? Assim, a gente Exato. fala hoje numa onda, assim, não é onda, não é tendência, é realidade, de cafés especiais e o quanto ele tem sido valorizado lá fora. Sim. E é excepcional, né? O trabalho que os produtores fizeram aqui, vem fazendo e acontecendo. Vem acontecendo. E com o cacau eu vejo a mesma coisa. É a mesma coisa. E isso está acontecendo em todos os setores, para você ver, de alimento. Se você analisar, o azeite de oliva começou a mesma coisa. O café, é isso que você falou, é a grande verdade. Café fino, café das montanhas, café com maior pontuação, café com menos acidez, para você tomar café sem açúcar. Não é aquele café sem forte, açúcar. né? Exatamente, o pessoal falou, não consigo café tomar mais café suave. sem o açúcar, mas é porque você não está tomando especial. Café sem açúcar, Sim. o café que você sente o sabor realmente do café. Então, isso em qualquer setor da agricultura, qualquer setor de alimentação, está acontecendo isso. O que acontece? As pessoas hoje, houve uma mudança muito grande de cultura. E as pessoas hoje querem o quê? Viver mais, com mais consciência, com mais qualidade de vida. Sim. E quando você começa a pensar em qualidade de vida, você começa a pensar em quê? Qualidade, primeiramente. Sustentabilidade. Entendeu? E quando você pensa em qualidade, sustentabilidade, porque você quer um mundo melhor para todo mundo. E é isso que começa a mover o nosso mundo e começa a mover a agricultura. Mas eu vejo isso na soja, eu vejo no trigo, eu vejo em todos os lugares. Por isso que hoje o Brasil está dando aula, né, para o mundo todo de produção, produtividade. Era assim, né, Paulo? O pessoal, muitos brasileiros iam lá para fora para ver, para agora a gente está recebendo muitas missões, né, internacionais. A gente está dando aula hoje. O que vocês estão fazendo aqui de revolucionário que tem chamado a atenção do mundo, né? E eu imagino que com o cacau não seja diferente, né? Sim, Você é a mesma recebendo coisa. Nós temos muita tecnologia. A gente veio há muitos anos com o nosso Centro de Pesquisa de Cacau, CEPLAC, trabalhando. Então, assim, com tudo isso, a gente tem uma evolução muito grande. Tem muito técnico muito bom aqui no Brasil. Você vê o Cerrado, né? O que aconteceu com o Cerrado, que não era produzir nada, hoje, na verdade, né?
mundial, não tem É o que o que falar. abastece o mundo, né? Então, E assim, aí... eu digo sempre assim, Renato, que o Brasil, ele é diferente. Ele é diferente. O brasileiro, ele é um povo que ele consegue, com as dificuldades, fazer as divergências, fazer todo esse trabalho para ele poder crescer e muda totalmente essa situação do mundo. Eu lembro que uma vez eu estava no Emirados Árabes, o Sheik me falou de Abu Dhabi e família Zayed. Sheik Zayed falou bem assim comigo: por que vocês brasileiros são tão tímidos e vocês são tão inteligentes, têm bastante conhecimento, têm um dos melhores cafés do mundo, têm um dos melhores alimentos do mundo, mas não estão no mundo? Então, a partir daí, nós começamos a pensar. Isso foi em 2001, 2002, e de lá para cá, hoje nós estamos no mundo. Você vê que hoje nós estamos indo para as feiras, hoje nós estamos mostrando o Brasil, hoje nós estamos botando a cara, porque a gente sabe e que a gente tem produto de qualidade. Isso também é muito bom, que a gente começa a perder um pouco essa mania que o brasileiro tem, que tudo que é lá de fora... né? que tudo que é lá de fora é melhor, que tudo que vem de fora é melhor. Não, o Brasil tem muitas coisas muito melhores do que lá de fora. E de alimentos é o primeiro lugar, não Primeiro tem lugar. o que falar, né? Paulo, obrigada pela entrevista aqui, adorei, viu? E até uma próxima oportunidade, sempre bom a gente Obrigado você. atualizar esse mercado tão importante que é a cultura do cacau e do nosso chocolate. Obrigada. Obrigado você, Renata, é um prazer estar aqui. Obrigada.